Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop. E aí galera, vamos mais um quadro desse nosso Enquadrando. Tem momentos na vida que a gente corre, mas corre muito, cara. A gente precisa correr para chegar a um ponto de saber aonde a gente quer ir. A gente corre, a vida é corrida, a vida é dinâmica. E não dá para parar. Você corre para chegar nos seus objetivos, você corre para isso, aquilo, você corre para não se atrasar no trabalho, você corre para não perder o ônibus, não perder o trem. E se eu dissesse para você sobre velocistas, sim, uma galera que vive correndo, que não para um momento nenhum, a gente vai falar desses velocistas, desses personagens que são a premissa deles é correr. Então bora correr, galera. Vamos começar com alguns personagens do mangás, do anime, né? Vou começar com um cara muito interessante, Zenitsu Agatsumi, do Demon Slayer. O Zenitsu, ele era um cara meio covarde, assim, no começo, aquilo. No começo, ele treinar isso, aquilo. Só que o Zenitsu, ele, com muito treino, isso, aquilo, é aquela coisa de dedicação, isso, aquilo. Ele começou a desenvolver, a partir do seu mestre, uma coisa chamada técnica da respiração do trovão. Só que, estranhamente, ele só consegue usar essa técnica quando ele está num estado de meditação ou sono profundo. Então, num momento como se estivesse sonâmbulo, ele consegue desenvolver essa técnica, que é uma técnica de ataque extremamente rápido. Se formam trovões ao volta dele e ele ataca praticamente na velocidade da luz. Imagine você ser atacado por uma pessoa na velocidade da luz. Você não tem como contra-atacar, não tem como vencer uma coisa. Ele é um personagem que tem um dos golpes mais fantásticos dos animes e tem momentos muito clássicos no anime Demon Slayer. Agora vamos do mesmo criador de Yu Yu Hakusho, no anime chamado Hunter vs Hunter, é um dos caçadores chamado Killua. Killua, ele desenvolveu um golpe chamado Gold Spade. Ele tem a capacidade dele de potenciar sua natureza para tornar capaz de se mover em alta velocidade. Ele desenvolveu uma técnica que ele desenvolveu o corpo dele ao extremo, ao máximo, que ele consegue atacar os seus adversários numa velocidade próxima à velocidade da luz. Então, há momentos que eles têm a impressão que ele usa uma coisa como se fosse um teletransporte, mas não é isso. Ele tem a capacidade de atacar os seus adversários numa velocidade muito incrível, muito foda. Esse é o Zenitsu. Esse é o Killua, desculpa. Killua, Zenitsu, mas a gente falou primeiro. Então esse Killua tem, tanto como o Zenitsu, ele tem uma capacidade de ataque muito foda. E ele é um caçador que os Hunters é isso. Então tipo assim, como ele não chega à velocidade, mas ele é como se o ataque dele fosse uma força. Chegar um personagem muito interessante, tendo Ida do My que é mais um personagem do My. Ele tem como se fosse um corpo quase cibernético, mas ele é metade máquina. Todos os personagens, o My tem a capacidade de, muitos personagens nascem com um dom já, né? É como se fosse uma coisa próxima aos mutantes, o Fator X ou até os meta-humanos, deve ser. Ele tem propulsores nas panturrilhas, uma capacidade que torna ele muito veloz, como se fosse um carro a jato, um F-15, aquilo. E ele tem ele tem dois golpes especiais que chamam Recipro Boost e Recipro Turbo, que ele ataca em alta velocidade com chutes giratórios, que é muito incrível os ataques dele, né? Ataque, eles são do mangá, são personagens foda também.
Aí a gente vai para os da Complex, vamos começar com o da DC. Temos a Jessica Kidd, que era filha dos heróis clássicos Johnny Kidd e Liberty Baby, que eram personagens da Sociedade da Justiça, que são os intercessores da Liga da Justiça, né? Jessica era, como o pai dela, ela desenvolveu uma fórmula chamada fórmula da força da velocidade. Essa fórmula dá uma capacidade de chegar a velocidades acima da velocidade do som, mais próxima da velocidade, mas diferente dos outros que a gente vai falar mais pra frente agora, que chegam na... eles não têm contato, não tem contato com a força de aceleração, diferente dos outros, né? Mas ela desenvolve essa capacidade muito grande de se mover em alta velocidade. Aí a gente vai para a turma dos Flash, da família, da hierarquia Flash, né, que a gente coloca. Temos o Wally West, que ele era o admirador das histórias dos Velociraptor Escarlates. Ele é sobrinho de Wally West, né, praticamente sobrinho do Wally West, né. Então ele começou como Kid Flash nos Titãs. Ele acabou tendo um acidente idêntico ao tio dele, que vamos falar que é o Mary. Ele eu não lembro muito bem dele, mas ele se conecta com a força da aceleração. Durante o Reino da Manhã, que é uma história futurística, ele se torna uma entidade da força da aceleração, como se fosse um avatar da força da aceleração. O Wally West fica extremamente poderoso, né? Temos o Barry. Barry é o mais clássico Flash. Durante uma experiência no seu laboratório, ele sofreu um acidente, se tornou, isso daí todo mundo sabe, é mais clássico. Então, o Barry, ele tem isso, ele tem uma das cenas mais clássicas dos quadrinhos, que é durante Crise nas Infinitas Terras, que uma das máquinas do monitor, acho que é a corrida mais incrível da vida dele, né? Que ele se sacrifica correndo a alta velocidade, durante a velocidade da luz, para destruir a máquina do monitor. Depois é explicado que ele volta também, né? Aí temos Jerry Garrett, que é o Flash clássico dos anos 40, que nunca chegou a velocidades tão extremas como os personagens dos seus antecessores, mas ele é que começou a linhagem, né? Então o Jerry Garrett praticamente é um dos precursores dessa linhagem de velocistas, né? Então aí a gente vai pra Marvel. Na Marvel você tem personagens que muita gente esquece deles, que são os irmãos gêmeos mutantes do Canadá, que é a Aurora e a Estrela Polar. Eles têm a capacidade de, ao se conectarem através do toque de mãos, que eles podem viajar na velocidade da luz, correr isso, aquilo, né? Então eles têm esse poder latente, que o poder deles, eles agem sozinhos, mas eles juntos eles conseguem desenvolver mais o poder quando eles estão juntos, um próximo do outro. Aí vamos mudar Marvel, que provavelmente vocês vão um dos mais conhecidos, que é o Mercúrio, mais conhecido como Pietro Maximoff, que parece filho de Magneto. Ele é um mutante, nasceu já com seus poderes, aquilo, né? Mutantes são aqueles que nascem com seus poderes já, que são já do pai. Tem muito preconceito no mundo da Marvel sobre os mutantes, né? Só que ele sempre teve aquela coisa da velocidade, ele corria na velocidade um pouco acima da velocidade do som, aquilo. Mas durante uma experiência do alto evolucionário, hoje o Mercúrio consegue chegar a velocidades próximas à velocidade da luz. Hoje ele é um ser mais envolvido, né? Então o Mercúrio hoje ele tá num top um pouco a mais, próximo ao Flash, aquilo. Aí vamos pro BR. Esse aqui eu tenho muito carinho, que é o personagem Mensageiro, nosso amigo Soft Taylors. Mensageiro era um cientista chamado Igor Sério. O próprio cientista criou uma fórmula para acabar com a fome no mundo. São cápsulas que, ao ingerir, a pessoa consegue ficar um dia inteiro praticamente sem precisar comer e beber nada. Só que essas cápsulas também trouxeram
uma capacidade muito incrível dele de ele se mover em alta velocidade. Mas calma lá, uma das coisas diferentes, o Mensageiro não consegue correr em velocidades tão incríveis como alguns personagens dos animes, como do mangá, mas ele corre numa velocidade muito considerável, respeitosa, que é coisa próxima aos 80 km, 100 km por hora. Mas uma vantagem que o Mensageiro tem é essa capacidade de poder ficar um dia inteiro sem comer e beber. Então isso no combate corpo a corpo, isso deve ser uma vantagem muito interessante do Mensageiro, né? É um personagem muito incrível isso aquilo. Quem quiser conhecer o Mensageiro, ele tá na Kalimazine, é um personagem do nosso amigo Soft Taylor, né? Então é uma coisa muito interessante. Agora eu vou chegar num personagem BR, tem mais outros personagens, mas eu quero citar esses dois exemplos que são pessoas que eu nunca lembro, que é o Calango Coral. Calango Coral seu nome civil se chama Matheus Silva. O Calango Coral era um jovem estudante de biologia da cidade de Recife. Sua princípio para seu TCU se envolveu em uma confusão para resgatar o calango liso coral, que resultou em uma mordida medonha em seu braço. Enviado para um hospital local, recebeu uma medicação experimental e uma farmacêutica que, em interação com a infecção de sua mordida, lhe concedeu poderes de calango. Isso é, correr ligeiro, escalar coisas, garras e mordidas afiadas. Agora ele tenta ser apenas um jovem comum, enquanto capaz de ir para grupos secretos, e ele é perseguido, né? Porque a partir do momento que ele desenvolve esses poderes, alguns grupos secretos de governo tentam capturar ele. O Calango Coral é um personagem muito interessante, está sendo desenvolvido ele já tem algumas aparições aqui, e ele vai ter suas revistas próprias, desenvolvido pelo André, que é o mesmo criador de um personagem que eu também acho incrível, que é o Syndicante. O Calango Coral tem uma pegada muito legal, uma coisa que nos remete a muito os jovens, aqueles jovens heróis, né? Tipo, como Homem-Aranha, né? Como os Titãs, aquela coisa jovial que a gente precisa também, né? Então é um herói que ele também entra na linha dos heróis jovens, né? Os adolescentes, né? É aquela coisa bem adolescente de ser. Então ele está ainda desenvolvendo seus poderes, está conhecendo assim, e por ele ser muito jovem ainda vai estar aprendendo isso, aquilo. Então, um personagem muito interessante isso, aquilo. Estão aguardando as criações das suas histórias, vão ser incríveis, porque o André é um baita de um escritor, isso, aquilo. Então, o Calango Coral, essa capacidade de correr, a velocidade, isso, aquilo, e desenvolver toda essa capacidade de ser desse é o filho, né, do Calango. E, cara, tem muita coisa assim de Homem-Aranha, né, de outros personagens jovens, né. É isso aí, galera. Hoje falamos de alguns, os BRs falamos de dois específicos, né. Quem sabe depois tem uma parte 2 sobre os velocistas. Mas é isso, galera. Hoje falamos sobre correr. Personagens que correm, que gostam de correr. E é isso. Ficamos mais aqui com o nosso Enquadrando. Valeu, galera. Até a próxima. E vamos nessa, cara. Gosta de mangá? Gosta de comic americano? E você também pode gostar de super-heróis brasileiros. Veja, eu falei dois velocistas muito interessantes, que são o Mensageiro, nosso amigo Soft Taylor, e o Calango Coral, de o André, que é um cara sensacional isso aqui. Valeu, galera, obrigado, tamo junto, até a próxima. Fui! Canal Cultura Pop Quadrinhos, lives 2 a 3 vezes por semana, super-heróis, música, cosplayers, HQ Games e muito mais. Apresentação Márcio Chaves. Venha pro Cultura Pop!